Será que você sabe realmente engajar um time? Cuidado, engajamento é diferente de motivação. Bom, meu nome é Vitor Moura e eu sou aqui responsável por ensinar advogados, que muitas vezes são meramente técnicos, em se transformarem em verdadeiros CEOs. E isso envolve conseguir trabalhar um time, engajar um time. E qual que é a diferença então entre engajamento e motivação? Bom, motivação ela é momentânea. Então às vezes a gente tem ações de motivação com o time. Isso funciona? Funciona, mas você vai ter apenas picos, apenas momentos. Engajamento tem a ver com continuidade. Um colaborador engajado, ele veste a camisa da empresa e entrega mais resultados. Mas pessoas se comprometem com pessoas, com causas e não com tarefas. Você já trouxe para o seu time qual é o objetivo do seu trabalho? Qual que é a visão da sua empresa? Onde sua empresa quer chegar? Por exemplo, aqui no VRM Advogados, a nossa missão é levar o sentimento de justiça social aos trabalhadores. Porque a gente sabe que tem esse sentimento por trás de injustiça, né, de direitos lesados dentro do contrato de trabalho. E nós aqui transformamos vidas de pessoas. Percebe como é que é diferente? Não é atingir uma meta X ou Y em números. A gente busca que os nossos colaboradores se engajem no nosso propósito. Isso é diferente, porque as pessoas são engajadas por pessoas. E motivação, você vai ter ali só um motivo pontual para a ação. Mas existe método para você criar engajamento. E esse método envolve 5 palavras. 2 C e 3 R's. Lá vai o Vitor com essas metodologias, né? 2 C's de quê? Cultura e clima. Então, vamos trabalhar esses dois primeiro? Vamos lá. Cultura por quê? Porque quando um escritório define claramente a cultura que ele pretende para aquela empresa, ele consegue envolver o time. Então, o time trabalha no mesmo sentido. Pensa para você ver, digamos que você está amarrando a corda ali no centro, uma bola, vamos colocar ali uma bola no centro, e você tem ali cordas amarradas. Se cada um puxar a corda para um lado, essa bola vai movimentar? Não vai, porque a força está sendo em direções contrárias. Agora, se todo mundo tiver voltado com essa corda amarrada e puxando para o mesmo lado, você vai ter eficiência. Cultura faz isso, dá o norte, dá o direcionamento para o seu time. E a gente já falou um pouco sobre cultura aqui. Você precisa declarar a cultura, desenhar, definir. E você precisa trabalhar com o seu time essa cultura. Porque não adianta você fazer ali um momento, né, do ano falando qual que é a cultura do seu escritório. Você tem que vivenciar essa cultura. E clima? Por que clima é tão importante? Porque se esse ambiente de trabalho não tiver um clima amistoso, um clima adequado para essa produtividade, que não adianta você ter cultura. Pensar no clima organizacional é pensar no detalhe, desde a cadeira, desde o ambiente, desde o instrumento de trabalho, às vezes ali 2 telas para o colaborador trabalhar melhor, desde um computador de qualidade para ele não ficar brigando ali com a máquina, desde coisas pequenas do dia a dia. Seu time gosta do café, coloca um bom café ali para ele trabalhar. Seu time gosta, né, igual a gente tem aqui algumas pessoas que não tomam café, o que eu já acho bastante difícil, né? Como é que uma pessoa não pode gostar de café? Vamos combinar? Essa pessoa não é confiável, né? Mas brincadeiras à parte, as pessoas gostam de chá, gostam de chocolate quente, então a gente fez uma pesquisa de clima e descobriu que o café, que é a minha paixão, não estava atendendo o time como um todo. Então quando você pensa no clima, você pensa nesse nível de detalhe, mas você também pensa nas lideranças. Como que as lideranças estão atuando nas cobranças das tarefas? Como que a liderança está atuando nos problemas individuais de cada colaborador? Então aí você transcende as coisas que são meramente materiais do dia a dia e já passa a pensar no clima entre relacionamentos. Porque, igual eu falei, as pessoas se engajam com pessoas. Então sua liderança tem que estar alinhada à sua cultura. Então pensar em cultura e clima faz com que você tenha um time mais engajado. Mas também é importante pensar nos 3 R's. Reconhecimento, remuneração e recompensa. Qual que é a diferença de cada um desses? Primeiro, remuneração. Você não adianta você querer ter um time super engajado no seu escritório se o seu padrão salarial está fora do mínimo de mercado. Você vai perder esse colaborador.
Se a média, por exemplo, de um advogado júnior é pagar R$ 2.500, R$ 3.000, se você estiver pagando salário mínimo, você não vai estar com o colaborador engajado. Daqui a pouco ele vai sair do seu escritório. Então, patamares salariais adequados à média de mercado é o primeiro indicador que você precisa para ter uma boa remuneração. Junto disso, você precisa pensar em recompensas. O que são recompensas? São objetivos que você traçou de forma clara com seu colaborador, então metas e objetivos ajustados previamente que gera ali um pagamento de um bônus, de uma recompensa, que pode ser, sim, financeira, pode ser uma premiação, pode ser uma viagem, pode ser um presente, pode ser um jantar. Às vezes você colocou ali uma meta do seu time comercial e o primeiro lugar vai ganhar um jantar num restaurante importante da sua cidade com o acompanhante. Isso aí é uma recompensa que você está trabalhando o engajamento do time. Então isso é super importante. Mas tem um outro R que eu acho que é ainda mais importante dentro desses três, que é o R de reconhecimento. Porque as pessoas gostam sim de ter um salário adequado, gostam sim de ter metas plausíveis de serem atingidas, de resultados que são atingidos e que vão gerar ali bônus financeiros. Mas tem uma coisa que engaja mais as pessoas, que é serem reconhecidas pelo trabalho. Então você precisa criar dentro do seu escritório esses momentos de reconhecimento, que vai desde uma simples reunião onde você declara que reconhece um trabalho, né, reconhece a dedicação que aquele colaborador trouxe numa tarefa específica, até um momento compartilhado. Então, um exemplo, aqui no VRM a gente tem toda a última sexta-feira do mês o momento dos aniversariantes do mês. E antes desse momento de confraternização, a gente tem uma reunião de 1 hora onde a gente faz um alinhamento do time, um reforço da cultura do escritório e um momento de reconhecimento, onde a gente vai declarar ali quem está sendo promovido, por que está sendo promovido e onde a gente vai agradecer algum trabalhador por algo que ele fez acima do esperado. Porque veja bem, todos nós somos contratados e recebemos um salário para desempenhar um bom trabalho. Então, o bom trabalho já faz parte do que é esperado, desse alinhamento de expectativa entre você, CEO, e o seu colaborador. Mas toda vez que o seu colaborador entrega algo acima da média, você precisa trazer uma ação de reconhecimento. Porque senão ele vai entender que não adianta ele fazer algo a mais. Então, reconhecimento, além de gerar engajamento, gera também uma sensação de pertencimento, uma sensação de que ele está sendo ouvido, que ele está sendo visto. E isso é ainda mais importante dentro dessa ação de engajamento. Isso ultrapassa qualquer ação de motivação. Então pense dentro do seu escritório em ações de reconhecimento. Como que você vai trazer esses momentos para que seu time se sinta ainda mais pertencente e que você consiga ainda evoluir ainda mais com esse time. Vou deixar aqui uma dica final para que vocês também utilizem, que é o F de feedbacks. Por que o feedback gera engajamento? Porque o colaborador se sente próximo da chefia, próximo da liderança. Porque se você está ali sempre apontando os pontos de crescimento, validando o que ele está fazendo de positivo e aparando as arestas, né, trazendo ali os pontos de melhoria, ele está se sentindo realmente pertencente a esse time. Então, reformulando, preocupe-se com os 2 Cs, cultura e clima. Preocupe-se também com os 3 Rs, remuneração, reconhecimento e recompensa. Mas lembre que a cultura de feedback ela é essencial para o seu escritório. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, acompanhe o nosso canal, se inscreva e ative aqui as notificações do sininho. E hoje eu vou te pedir um favor extra. Se esse conteúdo é de valor e se você está se sentindo impactado pelas nossas palavras, pelo conhecimento de valor que a gente está trazendo aqui, compartilhe esse vídeo com pelo menos mais 3 advogados, pelo menos mais 3 líderes que precisam aprender a engajar o time e ter uma advocacia ainda de maior valor.